Boa noite, galera campuseira. Já estou aqui com meu amigo Salu Fagundes, ele que vai dar uma palestra incrível. Então, pessoal, Salu vai começar a palestra dele agora aí. Estou dando um aviso, o nosso palestrante que ia entrar, o Maicon Serrão, infelizmente não pôde entrar. Então, a gente meio que adiantou a palestra do Salu. Salu, você vai ter 32 minutos agora. Então, galera, fica com o Salu, ele vai dar uma aula aí que vai mexer com a cabeça de vocês, esse cara é fera, entendeu? Então, Salu, vai que o palco é seu. Vamos lá. E aí, campuseiros, tudo bem? Vocês estão vendo minha apresentação, acho, né? Tá compartilhada. E eu vou falar desse cara que, esse cara foi um gênio do século XX, Isaac Asimov. Quem não conhece Isaac Asimov, certamente já deve ter visto algum filme em cima da obra dele. Não que tenham feito bons filmes em cima da obra dele, tá? A obra dele é muito, muito mais foda, cara. Mas fizeram uns filmes em cima da obra dele, tá? Eu vou mostrar mais adiante quais foram. Mas assim, quem é Asimov? Asimov, que estaria fazendo 100 anos agora em 2020, é um judeu russo, né? Nasceu na Rússia, mas muito pequeno ele migrou para os Estados Unidos, para Nova York, e ali ele fez a vida dele. Aí tem alguns pontos importantes ali na trajetória dele. Primeiro, ele, quando criança, ser fã das Pulp Magazines. O que eram essas Pulp Magazines? Imagine o seguinte, a nossa época, pelo menos a minha, tá, teve muito quadrinhos, e eu, comprava muito quadrinhos, né, e continuo comprando quadrinhos, mas não tanto quanto antes, mas compro quadrinhos, é muito legal. Essa garotada, elas tinham essa literatura mais, assim, era uma literatura mais barata, né, revistas com contos, né, de terror, de western, de ficção científica, e ele era super fã desses Pulp Fictions. Aqui, mais adiante, vocês vão ver que eu estou disponibilizando uns sites, tá, onde vocês acessam arquivos, né, de conteúdos de Pulp Fiction que estão público, tá? Tem muitas histórias interessantes. Então, a infância dele, ele, cara, leu muito, né, Pulp Fiction, e começou a desenvolver essa coisa da ciência, da ficção científica. E em 39, né, então o moleque está com quanto? Está com 19 anos. Em 39, ele começa a escrever os primeiros contos com 11 anos de idade, isso é importante, em 31, tá? Ele já começava ali a rascunhar os primeiros contos, e em 39 ele publica o primeiro conto, de fato, numa revista, né, numa dessas revistas de Pulp Magazine, e começa um relacionamento de décadas com um editor, né, publicando vários contos que depois seriam condensados em livros, né, viraria uma obra fantástica. Só para vocês terem uma ideia, Asimov escreveu mais de 500 livros, e não só sobre ficção científica, mas sobre divulgação científica, sobre física, sobre química, sobre o cérebro. O cara era astronomia, o cara era, pilhado. Ele tinha uma mente fantástica, né? Ele tornou-se PhD em bioquímica, e outro marco importante é que ele torna-se vice-presidente de uma instituição chamada Mensa. E isso é muito interessante, porque a Mensa é uma organização que reunia as pessoas que tinham saído excepcionalmente bem em testes de QI. Então, era uma instituição, né, uma organização para os super inteligentes, né? E ele participava, era quase uma sociedade secreta. Eu acho que ele até usou isso em alguns contos dele, né? E assim, era meio um saco, mas ele chegou a participar, chegou a ser vice-presidente dessa associação, né? E depois começou um trabalho mais humanista, né? Ele tinha uma visão muito humanista. Tanto é que em toda a obra, né, de Isaac Asimov, de ficção científica, vocês não vão encontrar o protagonista principal sendo um extraterrestre. O protagonista principal
na obra de Asimov é sempre o ser humano. É o homem rompendo seus limites, é o homem indo além, né? Conquistando planetas, sistemas, galáxias, a humanidade se espalhando pelo universo. É impressionante, cara. Isso é muito Asimov, tá? Ele acreditava na humanidade, né? Nesse potencial que a humanidade tem, apesar também de fazer duras críticas à forma como nós vivíamos e vivemos ainda. Mas vamos lá. E, cara, Asimov ganhou muitos prêmios durante toda a vida, tá? E o principal prêmio dele foi esse prêmio Hugo. Existem 2 prêmios na ficção científica que são referência, o Hugo e o Nebula, tá? Ele ganhou todos os 2, tá? Várias vezes. Mas isso aqui é fantástico, tá? Ele ganhou o prêmio Hugo pela trilogia Fundação, considerada pelo júri como a melhor série de todos os tempos. E vocês sabem quem concorreu com ele nesse ano? Tolkien, com O Senhor dos Anéis. Mas o pessoal preferiu dar esse título para a trilogia da Fundação, que é fantástica, tá? Vocês vão entender por quê. Asimov morreu em 92, tá? Um problema de transfusão, ele precisava fazer, e a família declarou depois da morte dele, isso era uma coisa de tabu na época, que foi AIDS, né? Ele se contaminou durante a transfusão, enfim, ele não deixou ir em 92, mas deixou uma obra fantástica. E o principal legado, vamos falar dessa obra aqui dele, robôs. Asimov falava que quando era criança, todos os robôs, né, dos livros, das revistas que ele lia, eram vilões. Eram robôs que vinham para lascar a humanidade, assim, cara. O robô era enviado por alguém do mal, aqui mesmo, né? O cara construiu o robô, era um Frankenstein, para matar os outros, ou então vinha um extraterrestre, soltava um robô para destruir os outros. Então, assim, aí ele ficava, por que robô tem que ser o vilão? Aí ele começou a escrever contos, né, que invertiam um pouco essa lógica e criou as 3 leis da robótica, né, que ele é muito conhecido por isso. Primeira lei, um robô não pode ferir um ser humano, ou por inação, permitir que um ser humano sofra algum mal. Segunda lei, o robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos que tais ordens entrem em conflito com a primeira lei. Terceira lei, o robô deve proteger sua própria existência. Beleza. Desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira e a segunda lei. No mundo ideal, militares jamais usariam robô na guerra, se seguisse as leis de Asimov, tá? No mundo ideal. Essas 3 leis foram criadas pensando nisso, tá? Lei 0. Acima de todas as outras, um robô não pode causar mal à humanidade, ou por omissão, permitir que a humanidade sofra algum mal. Estabelecidas essas 3 leis, Asimov começa uma série de contos sobre robôs, tá? Onde os mais conhecidos estão num livro chamado Eu, Robô, que depois virou filme, tá? E aí é importante a gente ver o seguinte: em que Asimov era muito crítico? Tinha 3 coisas que ele, cara, detestava. Era a questão do criacionismo, a questão do armamentismo e a questão da superpopulação. Criacionismo. Ele detestava quem refutava a ciência baseado em religião. Ele respeitava a fé das pessoas, mas assim, cara, não derruba a ciência. A gente demorou tanto para chegar onde está. Não me imponha isso, né? Dê liberdade. Armamentismo. Asimov chegou a trabalhar no DARPA, tá? Isso é um pouco mais da genialidade deles, de Asimov. Asimov foi cientista no DARPA durante a Segunda Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra Mundial ele trabalhou, né? Não em armas secretas, mas depois ele foi convidado a ir ao DARPA, tá? Trabalhar no DARPA. O DARPA é o Departamento de Inteligência das Forças Armadas Americanas, tá? É do DARPA que saiu a internet. E aí Asimov, nessa época, já estava meio assim, eu vou ser escritor
Então, cara, obrigado pelo convite. O que eu posso fazer pelo DARPA é o seguinte, eu posso fazer uma consultoria para mostrar para a equipe de vocês, de cientistas que estão aí, de PhDs, como eles podem ser criativos. Como eles podem ser mais criativos. Isso eu posso fazer. Não por acaso a internet saiu do DARPA, né? Estou achando que a Asimov teve um pedacinho ali de incentivo nessas ideias. E a questão da superpopulação, né? Que ele, assim, nos contos dele está muito presente, né? A humanidade chega a um ponto que sufoca o planeta. Ela sufoca, o planeta fica sem condições de dar vida às pessoas, né? Então ela é obrigada a viajar, a colonizar novos mundos, né? Então ele via esse futuro da superpopulação como um grande problema que nós teríamos, tá? A série Robôs são alguns livros que eu indico, tá? Esses livros têm em português, tá? Caverna de Aço, Robôs Império, Robôs do Amanhecer, né? O próprio Eu Robô, tá? Tem uma série dele que se chama Império Galáctico, e isso é muito, muito interessante, cara, porque antes de Star Wars, né, vir com a mitologia dele, né, do Império Galáctico, isso estava na obra de Asimov na década de 50, tá? Assim, essa humanidade que se espalhou, né, por vários sistemas solares, né, criou um Império Galáctico, né? Criou realmente um império, que tinha um planeta que era o centro. Olha aí como as coisas não são, às vezes, criadas originalmente, né? Tem que se usar a influência dos bons escritores, e eu acho que George Lucas com certeza usou essa influência de Asimov, porque no império de Star Wars, no mundo de Star Wars, nós temos um grande centro, né? Que é Coruscant, né? E aqui nós tínhamos o Império Galáctico, que tinha também uma capital que era o mundo todo. A capital era o planeta inteiro. O planeta não tinha um grão de terra, era só concreto, cara. E aí vem a série Fundação. Eu passei essa sequência porque é mais ou menos a sequência que Asimov deve ser lido, tá? Primeiro começando com os robôs, que é uma porrada. Ele cria situações onde máquinas elas ganham a humanidade, né, um senso de humanidade e de dignidade maior do que o próprio ser humano. Então, assim, é fantástico isso. Aí entra pela Império Galáctico, tá? E chega na Fundação, que é... Cara, o que é Fundação? E eu vou dizer para vocês exatamente o que é Fundação. Fundação é uma trilogia, tá? Fundação, Fundação Império e Segunda Fundação. Vou dizer exatamente o que é Fundação. Essa é Trantor. Trantor é um planeta inteiro que é a capital do Império Galáctico, beleza? O que é que acontece em Trantor? Um cara chamado Harry Seldon. Esse cara era brilhante, assim, super brilhante. E começa a fazer uma pesquisa, né? E cria uma teoria chamada psicohistória, onde usando matemática, estudando história, aplicando vários experimentos, várias teorias, ele consegue olhar o movimento das massas nos próximos 1000 anos. Ou seja, é como se o cara prevesse o que ia acontecer com a humanidade nos próximos 1000 anos. E sabem o que é que ele prevê? Ele prevê que o Império Galáctico vai ruir, que a civilização, como era conhecida na época, ia cair, ia ser destruída, ia se perder a civilização, o mundo viria para uma nova bárbare, né? Haveria um completo caos. E aí, qual foi a preocupação do Harry Seldon? Nós vamos passar 30 mil anos de Idade das Trevas. E esses 30 mil anos pode ser encurtado para 1000 anos, ou é para 10 mil, agora me esqueci, mas tudo bem, para 1000 anos, eu acho, se nós conseguimos preservar em uma grande biblioteca, isso é década de 50, tá? O conhecimento da humanidade. Se nós conseguimos preservar o conhecimento da civilização humana, nós temos condição de reduzir esse período de caos e de barbaridade para 1000 anos.
E aí ele começa a ter seguidores, né? Pessoas que vão lá e se juntam a ele. Claro que o Império, a notícia chegou ao Império, o Império não gosta, né? Que Império gostaria de saber que tem um cara lá, um louco, dizendo que, cara, isso tudo que está aqui vai por água abaixo, vai ruir. Considera ele um inimigo, tá? Faz um julgamento, mas, por via das dúvidas, resolvem meio que assim, vamos fazer o seguinte, pode ser que você esteja certo, a gente vai te dar um planeta lá no outro lado da galáxia, lá no quinto dos infernos. Você pode instalar sua fundação lá, leva teus pesquisadores, teu povo, instala essa fundação e fica lá. E Celdo disse ok. Só que Celdo criou uma segunda fundação também, tá? Além da primeira, que era pública, todo mundo conhecia que tinha uma primeira fundação, ele criou uma segunda também, tá? E, cara, o que é que aconteceu? Olha lá, Coruscant. É a mesma história, né? Essa mesma coisa, assim, de um planeta cheio de edificações, de estrutura, né? E aí, o que é que aconteceu? Esse é o Harry Seldon, tá? Quem assim, olhou essa cadeira de rodas e se lembrou do professor Xavier, de fato, o Harry Seldon andava numa cadeira de rodas, quer dizer, se movimentava numa cadeira de rodas, tá? Mas acho que é só coincidência. E aí, o que é que aconteceu, cara? Aconteceu o que ele previu. A civilização desabou, o Império começou a perder o poder que ele tinha das periferias para o centro, né? Foi se desmantelando. E, olha só, estou falando novamente, década de 1950, tá? E existia, sempre que acontecia um grande movimento, assim, uma grande crise, sempre que existia uma grande crise, né? Passado alguns anos depois da morte de Harry Seldon, depois que ele morre, sempre que existia uma grande crise, na fundação existia uma sala onde eles acionavam lá uma holografia e o Harry Seldon aparecia dizendo: olha, pelos meus cálculos, vocês agora devem estar passando por isso, isso e isso. E vocês, para resolver, têm que fazer isso, isso e aquilo. E ele sempre acertava. Ele sempre acertava, baseado nos movimentos da massa, né? Ele sempre, nessa teoria, ele sempre acertava o que estava acontecendo. E isso garantiu que a fundação se expandisse. A fundação começou a sair desse planeta e ganhar outros mundos, tá? Eu não vou dar spoiler, tá? É tudo perfeito. Só tem um erro. A teoria dele é criada para prever movimentos de massa. Só que um movimento individual, um único movimento individual, põe tudo a perder. Mas depois recupera. Esse é que é o grande triunfo da fundação, tá? E assim, essa é a obra. Tudo bem, começa com robôs, mas vá para a fundação, cara. Essa é a obra. É uma das obras mais importantes do século XX. E detalhe, ficção científica não é subliteratura. Ficção científica é um gênero literário, ficção científica é literatura de altíssimo nível, ficção científica tem a liberdade de ser crítica, né? de bater nos pontos que hoje nos incomodam com uma visão do futuro. Né? Ela tem mais liberdade para isso. Né? Então, assim, o Asimov é brilhante, Fundação é fantástica, tá? Depois dessa trilogia, ele ainda fez mais 4 livros sobre a Fundação, Limites da Fundação, já na década de 80, né, 1980, Fundação em Terra, Prelúdio da Fundação, Origens da Fundação, tá? E falando um pouco do legado dele, né? Aí, antes de falar do legado, deixa eu ver se eu consigo passar um vídeo. Kardec, please, eu consigo passar um vídeo, né? Compartilhar um vídeo? Tá na aba do meu... Tá aqui. Ok, deixa eu ver aqui se eu tenho que compartilhar de novo, Kardec. Não precisa, né? Eu acho que a minha aba está aparecendo aí para todo mundo. Então, vamos lá. Saulo, só se tiver áudio, você precisa compartilhar com vídeo, tá? Ou com a opção de áudio marcada. Se não tiver sido marcada... Aí... Na aba, eu já coloquei no cadeadozinho permitir som, tá?
Não, mas é quando você vai compartilhar a tela. Ele pergunta se você quer colocar o áudio. Eu acho que não tá, não. Ah, tá, eu Compartilha sua faço isso tela de agora. novo. Tá, eu Tranquilo. faço isso Aí, agora. Entendi. Foi mal. Vou fazer isso agora. você pode Interrompi interromper o aí. compartilhamento. Pronto, interrompi o compartilhamento. Agora eu vou compartilhar novamente. Beleza. É um guia do Chrome, massa. Aí tem Pô, ali cara, essa embaixo, tem plataforma ali é muito embaixo. boa. Essa Tem, plataforma é muito boa, cara. tem Ah, embaixo assim, enviar com áudio, alguma coisa do tipo. É só compartilhar com áudio. clicar. Cara, ela é muito simples, ela é muito intuitiva. Ok, pessoal? Estão vendo aí? Então, escutem. Eu não vou Pronto. passar esse vídeo todo, não, mas vejam os pontos-chave. Vocês vão entender quem era Isaac Asimov com esses 2 minutos aí que eu vou passar, tá? Foi. Whatever you've probably read something of his. Science fiction, of course. His Foundation series is a classic. Science fact, chemistry, astronomy, physics, biology, children's books, history, math. One scientist calls him the greatest explainer of the age. The American Humanist Association has named Dr. Asimov the Humanist of the Year, and some religious folk have considered him the incarnation of the devil. In the Great Hall of Cooper Union in New York City, where Americans have been debating ideas since the days of Abraham Lincoln, I asked Dr. Asimov about his faith in the power of human reason. Are you an enemy of religion? No, I'm not. I feel that, as seems to me any civilized, humane person should feel, is that every person has a right to his own beliefs and his own securities and his own likings. What I'm against is attempting to place a person's belief system onto the nation or the world generally. That is really the glory of science, that science is tentative, that it is not certain, that it is subject to change. What is really, in my way of thinking, disgraceful is to have a set of beliefs that you think is absolute and has been so from the start and can't change, where you simply won't listen to evidence. You say, if the evidence agrees with me, it's not necessary. If it doesn't agree with me, it's false. At any rate, science fiction is important because it fights the natural notion that people would have that somehow there's something about things the way they are right now, which are permanent. Democracy cannot survive overpopulation. Human dignity cannot survive it. Convenience and decency cannot survive it. As you put more and more people onto the world, the value of life not only declines, but it disappears. It doesn't matter if someone dies. You're how old now? 68. You've lived through a lot of this century. Have you ever seen human beings think with the perspective you're calling on them to think now? Well, it's perhaps not important that every human being thinks so. How about the leaders thinking so? How about the opinion makers thinking so? Ordinary people might follow them if we didn't have leaders who were thinking in exactly the opposite way. If we didn't have people who were shouting hatred and suspicion of foreigners, if we didn't have people who were shouting that it's more important to be unfriendly than to be friendly. If we didn't have people shouting somehow that the people inside the country who don't look exactly the way the rest of us look, or something's wrong with them. Again, it's almost not necessary for us to do good. It's only necessary for us to stop doing evil, for goodness sakes. When I began to write science fiction way back. Bom, voltando aqui, galera. Assim, cara, se tivesse como dar um zoom aqui, eu tô com os pelos em pé, assim, arrepia, porque ele parece estar falando do tempo de agora, né? O ser humano não mudou, né? E é incrível esse pensamento dele, né? Sobre, poxa, se você não fizer, não precisa fazer o bem, mas se você não fizer o mal, já está ajudando, né? Então deixa eu vir aqui para concluir na apresentação.
Deixa eu compartilhar. Compartilho. Vamos aqui. Tela inteira. Ok. Muito bem. Voltei para a apresentação, tá? Então, Asimov, esse pessoal participava de convenções de ficção científica, né, os escritores, então ele era amigo de todo mundo, ele era amigo de Arthur Clarke, que fez 2001, Odisseia no Espaço, né, Robert Helen, e com Arthur Clarke, ele tinha um acordo, né, que o Arthur Clarke também era um puta de um escritor, um cara genial, né, ele tinha um acordo, ele dizia, Clarke, vamos fazer o seguinte, você fala bem de mim e eu falo bem de você. O que é que você acha? Fechado. Então, os dois nunca se criticaram, né? Um sempre elogiava o outro. E, recentemente, eu descobri uma coisa muito bacana. Vocês sabem quem é esse cidadão aqui? Eu acho que a gravata dele já dá uma ideia de quem é, né? Ele é o criador da série Star Trek. Star Trek. E quem gostava muito de conversar com ele? Quem? Asimov. Asimov, cara, é um dos inspiradores da maior saga, né, espacial, intergaláctica do nosso tempo, que é a série Star Trek. Asimov estava lá dando conselhos para o Ron, o criador da série. Olha, que bacana. Eu gostei muito mesmo de saber disso, cara. Eu já era fã de Star Trek, agora eu estou naquela categoria dos super fãs. Super fã de alguma coisa? Poxa, eu, de Star Trek, mais ainda. Que bacana, né? E, assim, eu falei do cinema, tá? O problema do cinema quando adapta a literatura é assim, cara, lógico que o cara não vai adaptar o livro do jeito que vai ter que ter um roteirista. Só que tem roteirista que era melhor não ter nascido, bicho. Esse filme é terrível. Esse filme não tem nada a ver com o livro Eu, Robô, de Asimov. Eu, assim, cara, se pudesse, sim, elimina um filme. Sabe aquela cena do final do Deadpool, né? Que ele volta lá do segundo filme, ele volta para matar ele mesmo, para não fazer o Lanterna Verde? Pronto, legal. Se alguém pudesse fazer isso, cara, voltar para convencer, não precisa matar, não, convencer o roteirista e o diretor a não fazer essa porcaria, cara, era muito bom. Porque a gente já ficava com uma pessoa mais legal para fazer, né? Que tivesse um entendimento melhor da obra. Mas beleza. Tem um outro filme que eu já gosto mais. Esse aqui se chama O Homem Bicentenário, tá? Ele é bacana. Eu acho que é porque eu gosto de Robin Williams também, né? Mas assim, ele é um filme bacana, né? Um robô que vai criando afetividade e se torna praticamente humano, mais do que humano, né? Esse filme eu recomendo, tá? E aí, tem uma outra coisa boa que vai acontecer agora, né? E eu estava aguardando, que ok, lá no IMDb, no site, na Internet Movie Database, você já encontra referências ao série Fundação. Yes, uma série Fundação que ia estrear agora, em 2021, tá? Mas em março foi tudo cancelado por causa da pandemia, mas ela já está no ponto de bala com uma primeira temporada com 10 episódios, tá? E, assim, eu estou assim, numa super expectativa, porque essa é uma grande obra de Asimov, é uma trilogia, e eu imagino que isso é uma série para várias temporadas, com muita coisa bacana que vai acontecer, muita coisa interessante ao longo do desenrolar da série. Já tem 2 filmes lá, tá? Quem quiser acessar o site, IMDb, procura por Fundação, já tem 2 filmes, 2 trailers, já tem 2 trailers, 2 videozinhos lá, para vocês terem uma ideia de como a série vai ser, tá? E, bom, o que mais? Rapidinho, Rapidinho. Só pra avisar que você tem 5 minutos, tá? É porque você não está acompanhando a tela, mas estou avisando. Eu vou parar o compartilhamento. Então, assim, o que mais aqui para fechar eu poderia falar para vocês? Cara, leiam Asimov. No YouTube nós temos um audiobook de um conto dele que se chama
a última questão, a última pergunta, tá? A última pergunta é fantástico. Escuta esse audiobook, tá? Ele não é tão longo. E, assim, ficção científica deveria ser uma matéria ensinada nas escolas, sinceramente. Assim, tudo bem, dê livro de Machado de Assis para o pessoal ver e tal, mas, cara, coloca um Isaac Asimov, coloca um Arthur Clarke, coloca um livro de ficção científica na mão de um moleque desse. Deixa a criatividade dele, ó, expandir, né? Essa coisa de ir além, né? De imaginar o futuro, de construir o futuro, de criar o futuro, né? Eu acho que a gente precisa disso nesse momento, precisa estar olhando para o futuro e está muito no tema da campus, né? Asimov, eu acho que tem tudo a ver com o tema dessa campus. A gente precisa dar um reboot no mundo, né? E, bom, é isso que eu tinha para falar com vocês. Eu não podia deixar o centenário de Asimov sem fazer uma apresentação na campus. Lá na Espanha, tem um pessoal também da Fundação Asimov, de Barcelona, que está fazendo também uma palestra sobre Asimov. Eles desenvolvem um trabalho muito legal lá, junto a escolas e bibliotecas. E esse é um cara que a gente tem que reverenciar. Bacana. É massa viver num mundo que tem um Asimov. Ou teve, né? Beleza? Falou! Obrigadão aí para todo mundo. Valeu, Saulo. Palestra muito, muito insana, assim. Tipo, a pessoa sai com a cabeça formigando de ideia, porque o cara simplesmente era genial. Muita gente comentou. O que ele falou, como parecia que ele estava falando de hoje, cara. Muita gente comentou aqui falando que era incrível, o cara é incrível, bom demais o vídeo. Então, Saulo, a Campus Party só agradece a sua participação e tudo pelo que você faz pelo evento. E é isso, cara. Espero que a gente retorne aí dessa pandemia, a gente possa se conhecer e ver no evento presencial. E muito obrigado pela palestra, tá? Então, pessoal, valeu. O Forrest já está aqui. A gente vai só para um intervalinho rápido e já volta com a palestra dele. E em seguida tem a palestra da Mariana de Vasconcelos, beleza? Então, voltamos já, rapidinho.